Bom dia, meu irmão. Bom dia, minha irmã. Que felicidade ter você aqui junto comigo nessa sexta-feira, dia 15 de maio, para mais um encontro pessoal com Cristo, para mais uma meditação da palavra. Nessa sexta-feira, a igreja nos convida a meditar a palavra que está em João, capítulo 16, versículo de 20 a 23. Meu nome é Aleandro Bessa e eu estou aqui para orar por você. Vamos lá? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos: em verdade eu vos digo, vós chorareis e vos lamentareis, mas o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se transformará em alegria. A mulher, quando deve dar à luz, fica angustiada porque chegou a sua hora, mas depois que a criança nasceu, ela já não se lembra dos sofrimentos por causa da alegria de um homem ter vindo ao mundo. Também vós agora sentes tristeza, mas eu hei de ver-vos novamente, e o vosso coração se alegrará, e ninguém vos poderá tirar a vossa alegria. Naquele dia não me perguntareis mais nada. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre cada um de vocês nessa sexta-feira. Hoje o Evangelho nos leva para dentro de um dos mistérios mais difíceis da vida espiritual, para o mistério da transformação da dor. Jesus olha para os discípulos e não tenta iludi-los. Jesus não promete uma caminhada sem lágrimas, ele não promete ausência de sofrimento. Jesus não promete uma vida protegida de toda tristeza, muito pelo contrário. Jesus diz com clareza: vós chorareis e vos lamentareis. Isso é forte. É forte porque Cristo não trata os seus discípulos como crianças espirituais. Cristo trata e prepara o coração deles para a realidade da cruz. Mas existe algo ainda mais profundo. Jesus não para na tristeza. Ele revela que a dor nas mãos de Deus, ela pode se tornar caminho de nascimento. Ele fala assim: a vossa tristeza se transformará em alegria. Repara bem, meus irmãos, Jesus não diz apenas que depois da tristeza virá alegria, ele diz que a própria tristeza será transformada. Ou seja, Deus não desperdiça a dor daqueles que permanecem nele. O sofrimento não precisa ser apenas destruição, ela pode virar maturidade, profundidade. Essa tristeza, esse sofrimento pode virar conversão, purificação e vida nova. Os discípulos ainda não entendiam completamente, eles estavam caminhando para os dias da paixão, da cruz, do aparente fracasso. Eles veriam Jesus preso, humilhado, condenado, crucificado, e enquanto isso o mundo se alegraria. Os inimigos pensariam que venceram. A escuridão parecia triunfar e talvez essa seja uma das experiências mais dolorosas da fé. Quando parece que o mal está sorrindo enquanto o coração fiel está chorando. Talvez você já tenha vivido isso. Talvez você tenha permanecido correto, talvez você tenta lutar, você tenta rezar, você tenta obedecer a Deus e mesmo assim você sofre. E enquanto isso, pessoas injustas parecem prosperar. O mundo parece premiar a mentira, a arrogância, a superficialidade. E o coração pergunta em silêncio: Senhor, onde o Senhor está? E Jesus conhece essa experiência. E hoje ele não nega a sua dor. Ele apenas revela que a história ainda não terminou. Por isso que Jesus usa uma imagem fortíssima, a imagem da mulher que está para dar à luz. Jesus diz:
fica angustiada porque chegou a sua hora, mas depois que a criança já nasceu, já não se lembra dos sofrimentos. Aqui Jesus revela que existem dores que não são dores de morte, mas dores de parto. E isso muda tudo porque uma dor de morte termina em vazio, mas uma dor de parto termina em nascimento. Tem sofrimentos na nossa vida que parecem apenas destruição, mas Deus está gerando algo novo no escondido. Uma fé mais madura, um coração mais humilde, uma dependência mais profunda de Deus, uma libertação interior, uma conversão real, uma vida nova que ainda nós não conseguimos enxergar. O problema é que no meio das contrações, a alma pensa que está tudo acabando, quando talvez Deus esteja fazendo nascer algo novo dentro de nós. E aqui nós precisamos ter coragem de olhar para dentro de nós, porque quantas vezes nós fugimos imediatamente de toda dor, sem discernir o que Deus quer gerar nela. Nós vivemos numa cultura que quer anestesiar tudo rapidamente. Qualquer sofrimento vira desespero. Qualquer espera vira revolta. Qualquer silêncio vira abandono, mas hoje Jesus mostra que certas dores fazem parte do nascimento espiritual. O discípulo também passa por contrações interiores. O discípulo também passa por perdas. Ele passa por podas. Ele passa por noites escuras. O discípulo também passa por lágrimas, mas Deus pode transformar tudo isso em vida. E depois Jesus diz: eu hei de ver-vos novamente, e o vosso coração se alegrará. Repara, meus irmãos, a alegria cristã nasce do reencontro com Cristo. Não é uma alegria superficial baseada apenas em circunstâncias favoráveis. Não é entretenimento. Não é distração emocional, é alegria de presença. O coração se alegra porque encontra novamente o Senhor vivo, e quando ressuscitado ocupa o centro da alma, nasce uma alegria que o mundo não entende. É por isso que Jesus acrescenta algo importantíssimo e impressionante. Ele fala assim: ninguém vos poderá tirar a vossa alegria. Isso não significa ausência de lágrimas, isso significa que existe uma alegria mais profunda do que a dor, uma alegria que permanece mesmo em meio às lutas, a alegria de saber que Cristo venceu, a alegria de não estar sozinho, a alegria de pertencer a Deus, a alegria de descobrir que a morte não tem a última palavra. O mundo pode tirar o dinheiro, ele pode tirar a saúde, ele pode tirar o status, os aplausos, a estabilidade. Mas existe uma alegria espiritual que nasce da comunhão com Cristo e que ninguém consegue arrancar. O problema é que muita gente procura alegria apenas nas coisas externas. E tudo que depende apenas do mundo pode ser perdido. Por isso tantas pessoas vivem emocionalmente destruídas quando perdem algo. Porque elas construíram toda a esperança em coisas frágeis. E Jesus hoje nos chama para uma alegria mais profunda. A alegria que nasce da presença dele. E então Cristo conclui assim: naquele dia, não me perguntareis mais nada. Essa frase é muito profunda, meus irmãos, porque existem perguntas que só desaparecem quando a alma encontra Deus de verdade. Os discípulos ainda estavam cheios de dúvidas, medos e perguntas, mas depois do encontro pleno com um ressuscitado, algo muda. Nem todas as respostas intelectuais são dadas, mas o coração encontra descanso. Às vezes não é que Deus explique tudo, é que a sua presença se torna maior do que as perguntas. E talvez hoje você esteja cheio de perguntas. Por quê?
Até quando? Onde Deus está? Por que essa dor? Por que essa perda? E talvez hoje Jesus não esteja te entregando todas as explicações. Talvez Ele esteja te preparando para algo maior, preparando para um reencontro tão profundo com a presença dEle, que algumas perguntas perderão força diante da certeza do amor de Jesus. Então o Evangelho de hoje nos chama a não interpretar a dor apenas como um fim. Algumas lágrimas são sementes. Algumas noites escondem amanheceres. Algumas cruzes escondem ressurreições. Algumas dores são contrações de uma vida nova que Deus ainda está gerando. O discípulo chora sim, mas ele não chora sem esperança. E é por isso que agora eu te convido a colocar aqui nos comentários como um ato de fé. Coloque assim: Jesus, transforma minha tristeza em alegria. E talvez você conheça alguém que está passando por um momento de sofrimento. Coloque o nome dessa pessoa, fala: Senhor, transforma essa pessoa, coloca o nome dela, transforma a tristeza dela em alegria. Por exemplo, talvez você vai rezar pela Maria, fala: Jesus, transforma a tristeza da Maria em alegria. Transforma a tristeza do João em alegria. Reze por alguém hoje. E enquanto você vai digitando, eu vou dando boas-vindas a você, meu irmão e minha irmã, que está chegando aqui agora pela primeira vez. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Meu nome é Aleandro Bess e eu estou aqui para orar por você. E antes da gente orar, eu te convido a fazer parte dessa família de oração, clicando nessa palavrinha que está aparecendo aqui embaixo do vídeo, a palavra inscrever-se. Também te convido a clicar nesse símbolozinho de joinha, de like, que também está aparecendo aqui embaixo do vídeo, porque isso nos ajuda a alcançar mais corações. Amém? E agora que você já digitou, que você já declarou, já faz parte da nossa família de oração, eu te convido a fechar os seus olhos. Eu te convido a elevar o seu pensamento ao céu. Eu te convido a colocar a mão sobre o seu coração, porque eu quero orar por você. Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai Santo, visita agora cada coração alcançado por essa palavra, cada coração inscrito nessa família de intercessão, cada coração, Senhor, triste, cansado, ferido e abatido. Derrama consolo sobre aqueles que choram em silêncio, fortalece os que estão atravessando noites difíceis, sustenta os que perderam a esperança, que ninguém aqui seja vencido pelo desespero, que toda dor escondida encontre o teu cuidado, que toda lágrima seja recolhida em tuas mãos. Senhor, transforma dores de morte em dores de parto espiritual. Faz nascer vida nova onde existe apenas sensação de fim. Gera maturidade, conversão, cura e esperança. Visita as famílias. Onde houver tristeza, traz a tua alegria. Onde houver medo, traz paz. Onde houver desânimo, reacende a esperança. Guarda os pais, os filhos, os casamentos e os lares. Visita os enfermos, os ansiosos, os deprimidos, os aflitos e todos os que estão emocionalmente sobrecarregados. Derrama cura, descanso e força. Acima de tudo, Senhor, nos dá alegria que ninguém pode tirar. Não uma alegria superficial, dependente apenas de circunstâncias, mas a alegria profunda de quem vive com o Senhor. Que o mundo não roube a nossa esperança, que a cruz não nos faça esquecer da ressurreição, que nossas perguntas não sejam maiores que tua presença, e que mesmo nas lágrimas o nosso coração permaneça unido ao Senhor. E é com essa fé que nós rezamos juntos, como uma família. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho
e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Jesus transforme a sua tristeza em esperança, a tua dor em amadurecimento e a tua noite em caminho de ressurreição. Que a tua casa, a tua família, a tua saúde, o teu trabalho e o teu coração sejam visitados pela alegria do ressuscitado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu nome é Leandro Bessi, eu rezo por você e guarda isso no fundo do seu coração. Algumas dores não são o fim da história, são contrações de uma nova vida que Deus está fazendo nascer dentro de você. Fica com Deus, um forte abraço e não se esqueça, Jesus te ama muito.